Olá pessoal, meu nome é Felipe Souza, eu sou instrutor de cursos na Polo da Tecnologia, eu ministro treinamento de manutenção de games, notebook, reparo em placas de celulares e iPhone. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cotidiano do laboratório, então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso dia aqui no laboratório. Então eu estou aqui no laboratório onde eu presto serviço para algumas lojas, para algumas empresas e atendemos também os clientes finais das nossas lojas próprias, né? E eu vou falar para vocês aí como é que é a distribuição do tempo aqui no nosso laboratório, tá? Então vamos lá, ó. Assim que a gente chega no laboratório, de cara eu gosto de fazer os orçamentos, então eu sempre separo a parte da manhã, o primeiro horário, para a gente poder trabalhar os orçamentos. Então a gente costuma abrir os aparelhos, verifica os defeitos, analisa, né, direitinho a placa, faz as medições e a gente trabalha com pré-orçamento com o cliente. Então eu gosto de separar esse primeiro horário justamente para orçar. Como a gente não cobra orçamento, é importante a gente ter essa separação do tempo, a gente separar o tempo para poder fazer esse procedimento, porque senão você acaba ficando confuso se você faz os serviços que já estão aprovados ou que já estão em execução, ou se você faz os orçamentos que estão entrando, né? Então é interessante você ter um tempo justamente separado para orçamento, porque você consegue dosar, né, esses trabalhos no laboratório. Por exemplo, a gente tem uma entrada média aí de 3, 4, 5 videogames por dia no laboratório. Aí tem celulares, notebook, TV. Então a gente tem uma distribuição desses aparelhos dentro do laboratório com os técnicos. As meninas, na hora que capitam esses aparelhos, elas já sabem mais ou menos quantos aparelhos vão ser orçados amanhã no primeiro horário. Então elas já conseguem atribuir um tempo para o cliente e determinar se o orçamento vai ser dado em 1, 2 ou 3 dias, né? Dependendo da quantidade de aparelhos que tem para orçar no outro dia no primeiro horário. Então assim que a gente faz os orçamentos, que a gente já estipula quanto que vai ser cobrado, a gente tenta já entrar em contato com os clientes, já negociar para ver se vai aprovar e aí a gente estipula o prazo de reparo, que seria um prazo diferente, né? Porque vai depender do serviço que vai ser prestado e também da disposição da peça. Às vezes eu preciso pedir uma peça, a peça demora às vezes para chegar no laboratório, tem peças que a gente já tem a pronta entrega, tem serviços que são mais demorados, né? Como o serviço de solda BGA, por exemplo, tem serviços que são mais rápidos, então a gente vai trabalhar o tempo em cima do serviço que vai ser prestado no aparelho do cliente, tá? Tudo isso vai ser negociado com o cliente, além do valor do serviço que vai ser cobrado, tá? Bom, então a gente separa essa parte da manhã para os orçamentos. Geralmente a gente abre aqui o laboratório às 8, até umas 10, 10 e meia mais ou menos, a gente ainda está fazendo esses orçamentos, a gente ainda está fazendo essas negociações com os clientes. Às vezes, dependendo do caso, dependendo do volume de aparelho, vai até a hora do almoço, né? E depois a gente começa a executar os serviços que já estão aprovados em ordem. Então a gente costuma separar aqui no laboratório os trabalhos em ordem de aprovação, né? Então conforme vai aprovando, esses aparelhos vão entrando numa fila e a gente vai executando esses serviços de acordo com a ordem de aprovação. É lógico que a fila ela é flexível, porque às vezes eu estou com um aparelho aprovado que eu já tenho a peça de reposição e eu estou com outro aparelho que está guardando peça. Então eu consigo movimentar, né, essa fila justamente para a gente não ficar um tempo parado esperando peça, lógico, enquanto o outro aparelho ali já daria para fazer no momento, tá? Então a gente separa mais ou menos assim o nosso período no laboratório. Quando a gente finaliza os trabalhos, conforme a gente vai finalizando os trabalhos, a gente já vai executando os testes. Então a gente não tem um período de teste aqui no laboratório. A gente finaliza o trabalho e já coloca o aparelho em teste, tá? O tempo de teste, então vamos falar, por exemplo, dos videogames. O tempo que o aparelho fica em teste vai variar do defeito também. Então tem defeitos, por exemplo, o aparelho não liga. O aparelho que não liga, eu não preciso forçar muito ele. Se eu executar um procedimento e o aparelho voltar a ligar, eu posso manter ele ligado ali por algum tempo, por um período, ligar e desligar ele algumas vezes e pronto, já está executado o teste que eu precisava no console. Se eu tenho um aparelho, por exemplo, com falha de solda BGA, ou um aparelho travando, intermitente, são aparelhos que eu tenho que estressar mais durante o teste. Então são aparelhos que eu vou ter que pedir para o meu cliente até às vezes um pouquinho mais de prazo para poder testar o aparelho com um pouquinho mais de calma. Então às vezes a gente estressa bem o aparelho, coloca bastante jogo para rodar, desliga o videogame, espera esfriar, liga de novo. Então a gente faz todo esse processo para poder conseguir entregar o aparelho para o cliente bem testado, tá? Então os testes a gente não tem um horário para testar, a gente de acordo vai executando o serviço, a gente já vai testando, beleza? Então é feito o orçamento na parte da manhã, logo em seguida a gente começa a executar os trabalhos de acordo com a fila e aí durante esse período a gente já vai testando os aparelhos também, tá? Eu sempre separo também um período do dia
para entrar em contato com o fornecedor, para cotar peça, para poder fazer as compras. Então a gente sempre separa também um período do dia ali para poder fazer essas comparação de preço nos fornecedores, né? Às vezes a compra ou toda essa parte de logística das peças, tá? Tudo isso tem que ser integrado também ao dia, além de toda a propaganda que tem que ser feita. Então tem o envio de material, a gente tem que fazer as postagens, né, do laboratório. Então tudo isso a gente vai colocando também no nosso dia a dia. Bom, pessoal, então esse vídeo a gente resolveu fazer justamente para mostrar para vocês esse período, né, que a gente fica aqui no laboratório, que seria um dia aqui no laboratório, dividindo o dia aqui no laboratório. É lógico que a gente tem uma equipe trabalhando conosco aqui e a gente atribui, né, cada um na equipe aqui tem uma função, e tudo isso é flexível, não é regra. Né, tudo isso é flexível e vai depender do laboratório, vai depender da quantidade de aparelho, então a gente consegue flexibilizar de acordo com o nosso dia de trabalho, tá bom? Mas é mais ou menos dividido dessa forma. Fiquem ligados no canal que a gente vai postar vários vídeos falando sobre laboratório, sobre defeitos, sobre tipos de defeitos, ferramentas. Então a gente vai postar vários vídeos aí sobre o nosso laboratório aqui, beleza?